Fala, meu povo, na paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui, Wesley Silva, no primeiro episódio do Bíblia Talk. Para começar o nosso talk show, vou pedir para você aí em casa abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Galera, hoje eu estou aqui com meu amigo Davi. Fala, galera. Estamos aqui com o Wesley, querido amigo, irmão em Cristo. Amém, amém. Davi, eu quero começar logo com o quebra-gelo, cara. Quem é você fora da igreja? Para quem não me conhece, prazer, me chamo Davi, sou um jovem ativista político, jovem cristão de direita e conservador. Amém, amém. Tá no caminho de Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Cara, pra gente começar um pouco, já naquela pegada que a gente sempre começa, você acha que o cristão, ele mantém a fé dele sem ler a palavra de Deus? Cara, não. Porque a palavra de Deus fala muito sobre Deus. Então não tem como você conhecer Deus sem a palavra de Deus. Sim. Então, às vezes, a gente pode até confundir conhecimento das pessoas. As pessoas podem te enganar com o conhecimento dela fora da palavra de Deus, porque você não tem conhecimento da palavra. Isso é verdade. E, cara, a Bíblia é clara sobre isso, né? Que se a gente não tiver o entendimento da palavra, a gente vai ser enganado por falsas doutrinas. E quero também te fazer uma pergunta, como você se envolve muito com política, é importante o cristão se posicionar politicamente? É uma pergunta muito polêmica, né? As É. pessoas. Cara, eu acredito que sim, porque está em jogo não só o futuro do nosso país, mas sim o futuro dos seus filhos, o futuro dos seus netos e em diante. Então, sempre é bom a gente estar se posicionando, olhando as notícias, ver o que está acontecendo no mundo da política. Você não é obrigado a se posicionar, falar, eu sou de direita, sou de esquerda, não. Mas sempre é bom estar olhando para quando chegar na urna, fazer a coisa certa. Isso é verdade. E também a Bíblia fala que quando a nação é governada pelo injusto, coisa juíza acontece. E se você sabe que aquele governo é ruim, é corrupto, e você, mesmo assim, você pega e vota, você está sendo cúmplice. Muitas coisas que acontecem lá, a gente não sabe, a gente fica neutro, né? Sim. Só que muitas coisas vêm à tona. Hoje em dia, celular, televisão, rádio. Cara, na verdade, ficou tudo muito fácil acesso para o ser humano hoje em dia, né? Porque antigamente, o máximo de acesso que as pessoas tinham era um jornal em folha, era uma rádio que escutava. Hoje em dia, televisão, celular, internet, tudo deu mais acesso a pessoas à informação. Então, as pessoas estão mais informadas. Querendo ou não, isso aqui, vamos ser bem sinceros, é uma coisa muito boa para a gente, só que também isso aqui é uma arma, né? Contra a gente. A gente tem que saber usar. Sim, isso é verdade. E, cara, a gente vai puxar um pouco desse lado da política. A gente vai falar muito da Bíblia, né? Que a Bíblia tem vários reis lá no Antigo Testamento. E você vê a história do rei Saul. Rei Saul, ele não foi ungido pelo Senhor. Perdão, ele não foi escolhido. Mas Deus ungiu. Porque foi uma escolha do povo. Sim. Só que quando Deus manda para ele, vai naquela cidade lá, mata todo mundo. Mata todo mundo, bota fogo. Só que ele matou, mas trouxe algo daquela cidade, a qual Deus pediu para ele aniquilar. Só que foi aí quando o profeta Samuel falou, Deus vai levantar outro rei, que era o rei Davi. E, cara, Saul, ele não é muito diferente do governo atual. Do governo atual, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E quando, se eu não me engano, quando Deus fala que vai levantar outro rei, que é o rei Davi, quando Saul governava, Davi não era nem nascido. Isso é verdade. É daí que a gente puxa
que a gente é escolhido desde o ventre da barriga das nossas mães. Sim, sim. Porque Davi não era nem nascido, né? Isso é verdade. E muita gente fala assim, eu vou aceitar Jesus para que o plano de Deus comece a ser feito na minha vida. Mas não é assim. Antes, Deus já te escolheu antes, muito antes de você nascer. Cara, porque na verdade, quando Deus ele tem projetos para tua vida, ele tem planos para tua vida, você pode sair do caminho, você pode se desviar, só cara, não tem para onde você correr. Ele vai te puxar, ele vai te colocar na rede, vai te colocar na linha, vai te colocar de castigo. Porque, cara, é dever de pai, né? Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Sim. E muita gente confunde a bondade de Deus, tanto o perdão, para continuar livre fazendo coisas ruins. Deus não tem um limite para perdoar. A Bíblia é clara que é 70 vezes 7. Não é um número exato, é perdoar sempre. Só que existe a diferença do cristão que se arrepende genuinamente para o crente que não se arrepende. Porque, cara, não adianta você pedir perdão. Até peço perdão aqui pelo meu erro aqui. Sim, sim. Não adianta você pedir perdão e continuar na prática. É porque, na verdade, o ser humano ele já se acostumou com aquela coisa, posso pecar, posso fazer, depois vou lá, peço perdão, me ajoelho, choro e tá tudo certo. Cara, não funciona assim. Sim. A gente temos que ser responsável. Cara, vamos botar aí que eu tenho um pecado que eu caio nele todo dia, vamos botar o adultério. Cara, eu adultero todo dia, toda semana. Cara, ajoelha, jejum e oração, evita gatilhos. Sim. Evita gatilhos. Interessante isso que você falou. Porque a gente olha muito para a história de José do Egito, quando a mulher de Potifar vai tentar ele, né? Cara, eu acredito que ela era uma das mais belas do Egito, porque era a mulher de um dos chefes, né? Não, sim. Só que ele foge da aparência do mal. E muitas vezes a gente, quando está lutando contra o pecado, a gente tem que fugir, que a Bíblia fala, para a gente resistir ao diabo que ele vai fugir da gente. Sim. E José, ele sabia que se ele ficasse ali, ele ia cair. Na tentação. O que ele fez? Fugiu da aparência do mal. E muitas vezes a gente fica ali, na internet, vendo coisa que não deve ver, ou até na Netflix, cara. Infelizmente, muitas novelas, séries, filmes colocam conteúdos com conotação sexual. E isso não convém para o cristão assistir, ainda mais a quem que está lutando contra vício de pornografia, essas coisas. Porque querendo não é um gatilho, né? É um gatilho. E músicas também. Muita gente fala que não é pecado ouvir música secular. Realmente não é. Mas só que depende daquele estilo de música que você vai ouvir. E é agora que nós entramos no que eu acabei de falar ainda agora. Cara, a internet é uma coisa muito boa. Só que é uma arma contra a gente se a gente não souber usar ela. Porque, cara, querendo ou não, ficou muito mais fácil a pessoa se prostituir. Ficou muito mais fácil a pessoa ter acesso à pornografia. Isso é verdade, irmão. E, cara, o inimigo ele tenta de todas as formas nos desviar da vontade de Deus. Sim. Porque quanto mais alma para ele, é melhor para ele. Só que a Bíblia fala para a gente, como cristão, qual é a nossa missão? Pregar o evangelho a toda criatura. E hoje, se a gente não se policiar politicamente, a nossa fé entra em risco. Querendo ou não, uma vez ou outra ela vai entrar em risco, porque a Bíblia fala que vai chegar um momento que a nossa fé vai ser proibida. Vai ser proibido você andar com a Bíblia na mão, com a Bíblia no telefone. Na verdade, já está acontecendo, né? Já acontece em outros países. Já. Só que, graças a Deus, a gente ainda tem como é que fala? A liberdade de ler uma Bíblia numa praça, de ler uma Bíblia em casa, de escutar um louvor em casa. Sim. De congregar uma igreja. Porque já tem países que não podem. Sim. E, cara, eu me espelho muito na vida de José, o porquê. Ele
estava lá sendo tentado pela mulher de Potifar e ela acusou ele de várias coisas que ele não fez. Ele é preso, aí ele sai da cadeia, Deus levanta ele como governador. E muitas vezes a gente reclama muito das injustiças da nossa vida, né, cara? Pô, perdi o emprego. Muitas vezes a gente reclama. Só que, às vezes, aquilo que acontece na vida do cristão é para fortalecer a fé dele. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, se afastam da vontade de Deus, começam a culpar a Deus. Às vezes é para fortalecer, ou às vezes tem algo maior, Deus tem algo maior para a pessoa. Isso é Só verdade. que por causa da pessoa ter reclamado, como é que fala a palavra? Procrastinado, quase sai. Procrastinada. Isso contra Deus. Cara, Deus deixa ela ali em banho-maria mais um pouquinho, deixa ela pensando. Então, assim, às vezes o ser humano, ele é muito ignorante. Deus dá livramento, às vezes pode ser livramento também. Sim. Só que as pessoas só olham como uma coisa ruim. As pessoas não pensam como uma coisa boa. Não tenta pensar o que poderia ter acontecido se você tivesse ido naquele lugar. O que poderia ter acontecido se você não tivesse se atrasado. Então, assim, às vezes a gente reclama sem saber o motivo. Isso é verdade, irmão. E, cara, existe diferença entre emoção e presença de Deus? Com certeza. É uma coisa que eu gosto de falar. Por quê? A emoção é uma coisa de momento. É uma coisa que você está na igreja, você vai... Né? Vamos lá, você chega na igreja, você escuta aquela música e você chora, dá aquela alegria no coração. Aí você escuta a palavra entra em você. Só que antes de você mesmo chegar em casa, você já esfriou já. A presença de Deus não. A presença de Deus, ela vem como se fosse uma emoção também. Só que ela fica. Ela vai trabalhando, ela tem uma transformação na sua vida. Ela faz uma transformação na sua vida, né? Sim. E permanece ali enquanto você está na presença de Deus. E a gente vai ver aqui, cara, em Atos 2. Eu sempre gosto de falar da Bíblia usando a própria Bíblia, né, cara? Sim. Incrível essa frase que eu falei agora. Falar da Bíblia usando a própria Bíblia. Que o título do capítulo é esse aqui, ó, A Descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro e as primeiras conversões. E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo e repouso sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aqui, esse versículo 4 aqui, ele praticamente já destrói toda essa pergunta de emoção e presença de Deus. A emoção, ela é algo passageiro, como você citou aqui. Sim. Porque eu posso estar num momento muito feliz ali na igreja, pulando a alegria do Senhor é a nossa força. Mas, cara, como é que está a minha vida cotidiana com Deus? Tem isso, né? Cara, o culto de domingo, por exemplo, muitos irmãos, a gente vai no culto domingo, quarta-feira, infelizmente tem muitos ali que vai como se fosse num shopping, como se fosse num Rock in Rio. Cara, vamos lá. É porque, na verdade, muita gente acha que ser cristão é só você chegar em quatro paredes, porque eu costumo dizer que a igreja somos nós. Sim. Aí você já deve ter escutado isso. E ali em quatro paredes, onde está outras pessoas reunidas, abrir a Bíblia, leu ali com o pastor, escutou a pregação, fez a tua oração, foi para casa e segue vida normal. Cara, não funciona assim. Você ser cristão é você, a partir do momento que acabou o culto de domingo, você ter um devocional com Deus, você ter o teu momento com Deus, conversar com Deus, consagrar tudo que você for fazer para Deus. Cara, quando você é consagrado para Deus, a sua vida muda completamente. Paulo sempre batia na tecla de transformação da nossa mente. A gente transforma a nossa mente, não é a gente, no caso, que transforma a nossa mente, é o Espírito Santo. E eu estava estudando há poucos dias
sobre transformação de mente. Falando, caramba, Deus, eu larguei essa vida de pecado, essa vida de farra, porque eu curtia muita balada. E Deus, só que minha cabeça às vezes vem essas lembranças. E quando eu puxei no Google para estudar um pouco sobre isso, a resposta é, cara, não fique se martirizando. O porquê, o nosso cérebro ele é feito de reflexos. Algumas lembranças sempre vão vir, mas você tem que controlar. Você não tem que alimentar aquilo. Sim. Muitos cristãos sofrem com pensamentos impuros. Só que a gente tem que controlar. A gente tem que ter um controle. A gente Temos não pode que saber alimentar. o controle, né? Porque o pecado ele começa a partir do pensamento. Sim. Ali, infelizmente, já é um pecado. Então, você tem que trabalhar a sua mente e tentar não deixar ela pecar. Sim, sim. Porque a nossa mente, ela sofre a guerra, né? A guerra das potestades, né? Entre as forças do bem e a força É a do mal. verdadeira guerra da carne, né? Isso é Do verdade. espírito. Porque quando você tem um reset, a gente fala do reset, a sua carne tende a sentir a diferença. Sim, sim. É a mesma coisa, o cara que é carnívoro, o cara come carne, aí na segunda-feira o cara, poxa, parei de comer carne, Vou virar vegano. vou virar vegano. Só que o corpo vai sentir a diferença. Só que quando você faz algo que a tua mente pesa, você fica falando assim, isso aqui é errado, a gente não tem que se preocupar com o peso da mente, porque a nossa consciência sabe que aquilo é errado e a gente vai orar e pedir perdão e não fazer mais. Sim, Só sim. que o problema é, quando a gente faz algo, a gente sabe que é errado e a nossa mente não acusa mais. É. Porque o pecado já dominou. Ou fica caçando, a mente fica caçando desculpas para falar, cara, isso não é pecado. Isso é Acaba, verdade, para com cara. isso. É que nem tem música, né? Tem músicas que falam palavrões, tem uns Sim. palavrões, só que tem música que não tem palavrão, só que se você escutar a letra da música certinha, você vê que aquilo ali não é uma coisa de Deus. Aí a pessoa fica assim, desculpa, não, mas não fala palavrão. Sim, Mas ele tá sim. falando que o rapaz amou a outra mulher. Não, não é assim. Eu sou do Goiás, então o povo gosta muito de escutar sertanejo. Ah, sim, lá é terra do sertanejo. Então tem muita gente que fala, pô, sertanejo não é pecado escutar um sertanejo, não. Pecado é escutar funk. Pô, não é. Escuta a letra. O homem traiu fulano a mulher de tal, com outro homem. Sim, sim, cara. Porque a intenção equivale tanto quanto a letra. Sim, sim. Isso que você falou, eu lembrei de uma passagem bíblica, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Você que está em casa aí, se puder abrir e acompanhar a leitura. Quanto aos meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso aqui, esse versículo, cara, ele faz a sua mente abrir e pensar e refletir. Tem algum louvor nisso aqui que eu estou fazendo? Será que essa música, ou esse filme, ou esse programa que eu estou assistindo, está agradando a Deus? A gente tem que colocar na nossa mente que os nossos olhos é a primeira porta do pecado para poder entrar na nossa mente. Sim, sim. Por exemplo, vou botar um exemplo aí do... Quando Paulo fala que se faz de louco, muita gente confunde. Fala, vou para balada, mas eu não vou beber, não vou fazer nada, vou pregar o evangelho. Quando Paulo fala isso, ele está falando sobre a mudança de vida, não você frequentar um ambiente. Por que eu vou para a balada pregar o evangelho se eu posso pregar para o meu vizinho que não é cristão? E aí? E talvez o seu vizinho que você vai pregar para ele é uma pessoa que anda numa balada. Então você pode evitar de ir numa balada e pregar para o seu vizinho. Sim. E a gente não pode flertar com pecado, né, cara? A gente não pode flertar com pecado. Davi, eu vou te fazer uma pergunta um pouco pessoal, cara.
Como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Como era a minha vida antes de conhecer Jesus? Na verdade, eu fui criado, nasci em berço cristão, né? Eu posso se dizer. Meu avô, ele era pastor. Ele faleceu em 2009 com câncer. Tinha 2 anos ali. Para não dizer que eu não tenho lembrança, zero lembrança do meu avô, tenho uma lembrança do meu avô, que era ele chegando com um brinquedo para mim e pro meu irmão. Fora isso, não tenho lembrança nenhuma do meu avô. Então, assim, eu sempre fui criado dentro da igreja. Só que, querendo ou não, com as atividades do dia a dia, o ser humano vai deixando de ir para a igreja, vai se afastando da igreja. Teve momentos que a gente dá aquela afastada da igreja, só que eu nunca fui uma pessoa de balada, de beber, de fumar. Então, assim, eu sempre me afastei de Deus, mas nunca saí da presença. Resumindo, saí da presença, mas Sim, sim. estava ali ainda. Você ia para a igreja, mas estava um pouco distante do propósito, né? Tava meio desconectado. Sim, sim. Cara, eu escutei a pregação do pastor lá da igreja, o nome dele é Philip Murdoch. Ele falando que tem gente que, quando vai na igreja domingo, é uma pessoa e na segunda-feira é outra pessoa. Falei, cara, isso é tão profundo, tão forte, porque é um reflexo que a gente vê na sociedade. Como é que um país, vou botar o exemplo do Brasil, o país tem 64% de católicos, se eu não me engano, é 28% de evangélicos, e o restante da porcentagem é outras religiões. Católico é cristão. Como é que um país que tem a maior porcentagem cristã é alto no índice de feminicídio, corrupção, crime organizado? Eu falo, será que a igreja está se posicionando o suficiente? Infelizmente, não. Cara, e tem muitas igrejas que você vê, idolatra a criatura e esquece do Criador. Olha só, vamos usar o exemplo. O Nicolas Ferreira, cara muito conhecido na política, é cristão também, graças a Deus. Ele vai pregar em tal igreja. Mas você que não é tão conhecido quanto ele, vai pregar também em outra igreja. Aí os irmãos que estão nessa igreja e sabem que você vai pregar lá, vai na outra. Porque vai estar o Nicolas Ferreira. Vai estar o Nicolas. E quando ainda não paga ingressos caros e caros para ir para outra igreja. Isso é verdade. E esquece que a verdadeira unção, ela vai além do nome da pessoa. Sim, sim. A pessoa pode ter 200 milhões de seguidores na internet, pode ser o Cristiano Ronaldo, mas se não tiver a unção do Espírito Santo, é vã. A pregação é vã, cara. E pode levar muita gente para o inferno. E tem muitas pessoas que, infelizmente, usam a Bíblia, mas de uma forma errada. É que nem eu falei, né? Quem vive sem ler a Bíblia corre o risco de seguir opiniões humanas. Então, ali uma pessoa que não tem unção, uma pessoa que não é ungida, só que a pessoa tem nome, tem 1 milhão de seguidores, a pessoa vai lá, né? Não, eu vou para a pregação dele porque ele tem 1 milhão de seguidores, é famoso. Só que a pessoa não tem unção e você nem sabe se a pessoa segue a Bíblia. Então, você corre o risco de seguir opiniões humanas. Sim. E a Bíblia fala que a apostasia, a gente já está no tempo da apostasia. Olha só, eu acho fantástico isso. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus nasceu. Jesus nasceu, viveu, levantou os apóstolos, morreu e ressuscitou, foi levado aos céus. Aí desce o Espírito Santo e guia os apóstolos. Até João foi o último. Sim, sim. E João, naquele tempo, ele já fala que da apostasia que virá nos últimos tempos. E a gente está nos últimos tempos. E a gente vê a apostasia já se levantando, já dando as caras. Sim. E a apostasia é onde os lobos vão tirar o disfarce de ovelha. Que aí vai começar a pregar falsas doutrinas, que é quando o anticristo se levanta
e Na verdade, gana já está acontecendo, né? Tudo já está metade acontecendo da embaixo do nosso humanidade. nariz, só que, infelizmente, as pessoas não querem dar assunto, as pessoas não querem Sim. aceitar e querem viver a vida. E se você não pregar o que está na Bíblia, a tua igreja, por exemplo, o cara que é pastor, ele tem que pregar a Bíblia, tem que falar o que está na Bíblia, não o que é achismo. É, o anticristo vai usar isso aqui para poder enganar metade da população. E a Bíblia fala que, se possível, até os escolhidos. A Bíblia fala isso, né? É o que estou dizendo. Então, é importante você saber escolher uma igreja que seja cristocêntrica, que não defenda a placa. Placa é só um nome. Por exemplo, vou botar um exemplo aí da Igreja Universal. Muita gente critica a forma como eles cultuam, muita gente critica. Mas é uma igreja que está aberta 24 horas. Se você entrar no site da Universal, com problemas psiquiátricos, vai ter alguém para te auxiliar ali. Sim, sim. E isso que é o evangelho. O evangelho é não fazer você se desviar da presença de Deus, e sim você continuar reto. Fora que, se você passar 6 horas da manhã, eu falo porque eu vou pra academia 6 horas da manhã, sempre tem as tiazinhas Sim. na mesinha ali numa calçada, entregando jornal, pedindo pra você deixar teu nome no caderno de oração. Sim. Aí, numa esquina ou em outra esquina, você vê elas direto, cara. Elas estão evangelizando, estão caminhando. Sim, cara. Eu imagino quanto os apóstolos sofreram no primeiro século lá da igreja. Eles não tinham placa, eles não definiam placa Assembleia de Deus, Islã, Batista, e sim o reino, o evangelho é do reino. Eles só tinham um defeito, que eles pregavam só para judeus. Aí quando Paulo vem, os gentios também precisam ouvir. E causou até uma confusão entre eles ali, né? Sim, sim. Aí Paulo começa a pregar para os gentios que, se eles viessem no tempo atual, os gentios seriam nós, americanos, pessoal lá da Espanha, da França, da Europa em si, seriam os gentios. Paulo foi o cara que Deus usou para poder pregar a outras nações. Foi aí quando os discípulos começaram a ir para cada canto. Tomé, João, André, Pedro. eles se Começaram a espalharam pelo mundo todo, pregando o evangelho. Eles não defendiam placa de igreja, eles defendiam o evangelho. Então, é importante você estar na igreja, no templo, é importante, mas procure entender se aquela igreja que você está frequentando prega a Bíblia. Se prega a Bíblia, amém, ok. Agora, se não prega, é melhor você sair e procurar outra Se igreja. prega a Bíblia ou só se defende placa, né? Isso é verdade. E, cara, qual foi o momento exato que a tua vida foi transformada? Cara, agora você me pegou, viu? Eu acredito que foi de uns 14 para os 15 anos. Porque com 12 anos, nós frequentamos a Assembleia de Deus durante, acho que 3 anos. Foi onde minha mãe casou. Aí o pastor ele viajou para fora do país. Infelizmente, a igreja se desmembrou, cada um foi para um canto. 2023, isso foi 2017, foi 2023, eu volto para a igreja IPCC, que é a presbiteriana, né? Vou pro encontro da igreja, aí firmo na igreja, Amém. aí é onde eu tô até hoje. Glória a Deus. E aí, depois da IPCC, eu fui pra Bahia, morei 1 ano na Bahia. Aí lá eu não frequentei igreja nenhuma, só que lia a palavra, eu escutava louvor, só que só não frequentava igreja. É que Deus já estava trabalhando. Quando eu voltei, já tinha um lugar preparado para mijar, que é onde eu tô até hoje. Cara, tem um louvor do Eli Soares chamado A Mesa. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Pessoal que tá de casa aí pode rir, tá? Eu sou desafinado mesmo. Eu não sirvo para cantar. Eu toco, eu atuo, mas cantar É não aquela comigo. música que toca na Santa Ceia. Pronto, a música da Santa Ceia.
Era que nós escutava canto na no final da igreja. Santa Ceia. Cara, esse louvor você contando, lembrou um pouco desse louvor e lembrou da passagem da Bíblia, né, do filho pródigo, que é quando ele tinha tudo na casa do pai. Ele tinha tudo. Tinha comida à vontade, tinha riqueza. Só que ele prefere pegar a parte dele e ir para o mundo. Gastou tudo com meretriz, com muitas coisas Vamos erradas. botar aí como se fosse o mundo de hoje em dia. Ele foi pra festas, gastou com mulheres, amizade. Aí ele volta até o pai dele e pede pro pai dele aceitar ele como um empregado. Só que o pai aceita como um filho. Não como servo, mas como filho. Você que está em casa, que se encontra afastado de Deus nesse momento, tenha certeza disso que eu vou te falar. Tem lugar na mesa. Cristo te espera de braços abertos. Não coloque na tua mente que você tem que se consertar para se reconciliar com Deus. Não é você que se conserta. É o Espírito Santo dele que quer morar no seu coração, que vai te consertar. Muitas vezes a gente para e pensa, Davi, eu tenho que me consertar primeiro para depois voltar para Jesus. Só que esse é um pensamento que o inimigo quer que você tenha. É porque, na verdade, quando Jesus voltar, ele não vai voltar para buscar os justos, mas sim os pecadores que se arrependeram. Sim. Jesus ele está sempre de braços abertos para te receber de volta. As pessoas costumam dizer que eu não vou para a igreja, para tal igreja, porque tal igreja tem vamos botar aí, ladrões, tem pessoas de outros gêneros, né? Tem pecadores, vamos botar pecados em gerais. Só que, cara, a igreja não é um lugar para pessoas perfeitas. A igreja ela é um hospital para pessoas doentes e feridas. Glória a Deus. Isso é verdade, cara. A igreja ela é um hospital espiritual. Sim, sim. E, como eu falei aqui, o pensamento que o inimigo quer que a gente tenha é que eu preciso me consertar primeiro para depois me reconciliar com Deus. É porque ele sabe que você não consegue se consertar sozinho, mas é com a ajuda do Espírito Santo. Cara, tem uma música que eu gosto muito, muito, muito. O povo da minha igreja, meu pastor Bruno, minha mãe também vai saber, que é de Samuel Mariano, Respira. A música fala de um guerreiro que está ferido na guerra e chega Jesus ou um irmão e fala para a pessoa respirar, que tudo que ela precisa fazer naquele momento de aflição é respirar. E na música fala como se a pessoa questionasse, fala, mas eu sou pecador, mas fala bem assim, eu não tenho nojo de você. Não é porque você foi atingido que bom soldado você não é. E a pessoa pega e carrega a pessoa para a igreja, cuida da pessoa. Então a gente, juntos somos mais fortes. Então o diabo ele quer colocar isso na sua cabeça, que você primeiro precisa se consertar para depois ir para a igreja, porque ele sabe, você dentro da igreja, você com pessoas que vão fortalecer a sua fé, vai te deixar mais forte contra ele. Isso é profundo isso que tu falou, cara. Profunda. Olha, essa reflexão que a gente chegou, cara, faz lembrar um pouco da história de Davi. Davi adulterou, Davi assassinou. E Deus fez dele o segundo coração de Deus. É o segundo coração de Deus. O cara que errou muito. Ele errou muito, Cara, Davi. não é porque é meu nome. Muita gente acha que é porque é meu nome, mas, pô, é uma das histórias que eu acho mais bonita da Bíblia. Acho que a primeira história que eu acho mais bonita é a de Jó, porque foi um homem que perdeu tudo. Perdeu a sua esposa, perdeu seus filhos, todos os seus bens materiais, mas em nenhum momento reclamou, procrastinou. Sim. E Deus deu tudo em dobro para ele, né? E depois de Davi. Pô, a história de Davi é surreal. Cara, a história de Davi e a história de Salomão. Salomão, ele era o cara que tinha tudo. Ele era o rei mais sábio. E até hoje é incalculável os bens dele. Até hoje é incalculável.
se conseguisse calcular os bens dele, seria muito mais valioso do que os bens do Elon Musk. O cara tinha dinheiro, então. O cara tinha E dinheiro. ele tinha algo, cara, que eu achava muito fantástico. Quando Deus fala para ele, pode pedir o que você quiser. Aí ele, dai-me sabedoria. Porque com a sabedoria, você adquire tudo praticamente. Sim, sim. Sem a sabedoria, você se perde. E o mesmo cara fala que sabedoria demais é loucura. É porque, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho do jeito que você falou. Homem sem sabedoria, ele é apenas um homem. Apenas mais um homem no meio dos montes, né? É um homem com sabedoria, que nem ele. Ele tinha muito dinheiro, ele era um homem muito rico. Vamos focar um pouquinho aqui sair um pouquinho da parte bíblica e na finanças, né? Entrega 1 milhão hoje para um morador de rua. A primeira coisa que ele vai fazer? Comprar carros, moto, casa e gastar o dinheiro todo. Sim. Se durar aí, se não for uma pessoa sábia, não vai durar 5 anos, a pessoa vai voltar à vida que ela tinha. Agora, entrega dinheiro para uma pessoa sábia. Ela vai transformar aqueles 1 milhão em 20 milhões e assim vai. Então, o homem sabia o que estava pedindo, né? Sim, sim. E foi aí, cara, que ele começou a viver de uma forma errada, né? Ele tinha 700 concubinas, acho que era 700 concubinas, mais de 1.000 mulheres. Era por aí. O cara de 1.000 mulheres. Só que isso aí não é o certo, né? Não. Conforme Deus queria. Aí ele começou a se afastar, começou a seguir outras coisas, ter ídolos. Só que chega um momento da vida dele que ele reflete e ele volta para os caminhos. Aí, no final da vida dele, ele começa a escrever cantares, provérbios, eclesiastes. E tudo sempre abordando, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Sem Deus, tudo é vaidade. E interessante, Eclesiastes capítulo 11. Deixa eu te interromper um pouquinho. Pode falar. Tu falou agora que tudo, sem Deus, tudo é vaidade. Foi que nem nós estávamos conversando no começo aqui, antes de começar a gravar, né? Rapaz, deu um branco agora, o TDAH tá em dias. Eu vou tentar lembrar o que nós estávamos conversando aqui. O TDAH. O TDAH, todo mundo parou agora. Eita. Deixa eu então ler essa passagem aqui. Pode concluir aí. Que aí você depois fala aí que Deus tocou no teu coração. Eclesiastes capítulo 11, a partir do versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, quando Salomão fala tudo é vaidade, muitas vezes a gente se perde nas coisas que a gente quer muito. Eu quero um relógio caro, um cordão caro. Só que isso é vaidade. Porque quando a gente morre, isso fica. Mas o que vai conosco é a nossa fé, é o legado que a gente deixou. E Deus fala que há de trazer tudo aquilo que a gente fez na vida. E a Bíblia fala que o que você planta, você colhe. Se você não se arrepender. Se você plantar maldade, você vai colher maldade. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Conseguiu lembrar aí, Varão? Eu consegui. Nós estávamos conversando falando sobre vaidade, e falando que depois que a gente parte, tudo fica. Às vezes a gente se perde com alegrias de momento. Alegrias momentâneas, né? Cara, eu vou ser bem sincero, muita gente pode me criticar, pode reclamar comigo,
Não vou falar para você que o mundo é ruim. Não vou falar para você que festa é ruim, que ficar entre amigos que não agrada a Deus é ruim. Cara, não. Só que é alegria momentânea. Que depois que você morrer, você vai ter que pagar a conta. E é Isso uma é conta verdade. bem cara. Então, assim, não adianta trocar momento pela eternidade. Sim. E nós jovens, cara, a gente. O inimigo tenta derrubar a gente, né? Sim, sim. Que é o maior alvo dele, além dos músicos na igreja, porque ele era músico lá no céu, né? Ele tem maior inveja dos músicos que exaltam a Deus. E nós jovens, né? Porque na juventude é onde se começam os vícios. Que, como eu falei aqui, pornografia, bebida, droga. E também os vícios. A adolescência, vamos botar aí que é uma das partes mais difíceis de você permanecer na igreja. É onde o pecado ele se fortalece contra você. Se você não se fortalecer, não se vestir a armadura, né, como diz Efésios 6, Sim, a armadura de Deus, é aí que o pecado ele se cresce contra você e luta contra você. Vamos botar aí que ele fica maior se você não se fortalecer, né? Porque amizades do mundo te puxam para vícios, te apresenta coisas do mundo. Ah, não, experimenta, é só uma vez. E daí vai. Aí quando vai ver, a pessoa já tá perdida já. sim. Sim. Muitas das coisas é através da amizade. A gente já está chegando no final. Eu queria deixar um versículo. Salmo 16, verso 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Davi, quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, a gente pode ter certeza de que tudo aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Com certeza. E muitas vezes a gente se frustra, Davi, porque eu quero um carro, quero uma Porsche, eu quero um casarão aqui na Barra da Tijuca. Só que muitas vezes aquilo que você pediu não está de acordo com a vontade dele. Porque ele sabe se der para você, você vai se afastar. Deus lê o nosso coração, Deus sabe o nosso futuro. Então, Deus quer o melhor para a gente e que nós confiamos nele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Cara, você falou disso agora. É até bom que eu vou falar um pouco aqui sobre minha história também, rápido. Muita gente olha pra mim e fala: Caraca, Davi, as pessoas param na rua, pô, você tem quantos anos? Eu falo: Não, 19. Tá fazendo o que aqui no Rio? Eu falo: Não, vim trabalhar, você mexe com o quê? Aí pergunta, né? Eu falo: Não, sou ativista político, influenciador. Pô, e tua família? Eu falo: Não, moro aqui não. Tem família aqui no Rio? Eu falei: Não. A pessoa: Caraca, você é muito louco, você vem pro Rio, assim, sem conhecer ninguém, que não sei o quê. Aí eu falo: Não, já morei na Bahia também um ano sozinho. Caraca, e tua mãe deixa? Eu falei: Cara, eu faço, quando eu vou fazer tudo que eu faço, eu consagro a Deus. Tudo que eu faço, eu converso com Deus. Pô, confia em Deus, cara. Só entrega na mão de Deus. Às vezes, eu não vou mentir, eu peço, oro a Deus, falo: Pô, Deus, queria tanto um carro. Só que depois eu imagino eu com um carro. Pô, sei que eu ia me desviar, então eu falo: Não, Deus, tá bom. Deixa eu de ônibus mesmo, de metrô mesmo, tá tranquilo. Quando der certo, que eu amadurecer mais, aí o Senhor me entrega, então. Ó, rapaziada, o varão chegou. Ó, o varão para chegar aqui pegou barca, pegou metrô, pegou ônibus. 2 ônibus, uma barca, um metrô, mas chegamos aqui. Manda um abraço Uma para a galera viagem. de São Gonçalo lá. Um abraço aí pra galera de São Gonçalo, pro Pedro. Cara, vou te fazer uma pergunta. Tem algum versículo para poder jogar em público, para a pessoa refletir? Cara, o versículo que eu vou deixar é... Deixa eu ver aqui. Isaías 60, 22. No tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. Cara, hoje em dia as pessoas andam muito ansiosas. Cara, para de virar noites. Para de virar noites acordada, pensando como é que você vai resolver, como é que você vai chegar no seu objetivo. Vai dormir, vai descansar. Entrega na mão de Deus. Ele resolve. Ele resolve. Você pode ter certeza que ele consegue resolver isso para você. Para de tentar abrir portas
empurrar portas que Deus não abriu ainda. Que, cara, não adianta. A gente, ser humano, é que nem menino birrento. Mas pode dar birra. Ele deixa a gente dar birra. Ele não vai entregar. É tudo no tempo certo, na hora certa. É que nem eu tô falando. Pô, eu queria muito um carro. Hoje, pô, se eu tivesse um carro hoje, eu acho que eu andaria Rio de Janeiro de fora a fora só para ter o gostinho de andar. Mas eu sei que é uma coisa que, se eu tiver agora, vai me afastar de Deus. Então, eu acredito nos planos dele. Então, começa a entregar as coisas na mão de Deus e se preocupar menos. Amém. Pessoal, a gente está chegando ao final. Queria agradecer você que assistiu o nosso vídeo. Queria agradecer muito pela sua vida. Coloca aqui nos comentários se você tem algum pedido de oração, que a gente vai estar orando por você. Eu queria convidar o Davi para fazer uma oração por nós, para que essas pessoas que assistiram o vídeo venham se aproximar de Cristo, que venha fazer a vontade dele. Amém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, agora, Pai. Aleluia. Pai, eu não conheço as dificuldades dos seus filhos, Pai. Pai, eu não conheço o que os seus filhos vêm enfrentando, Pai. Mas o Senhor sabe de tudo, Pai. Pai, que através dessa oração, Pai, o Senhor vem abrir a mente dos seus filhos. Através desse podcast, desse bate-papo, eles vêm abrir mais a mente para o Senhor, Pai. E venham se apegar mais ao Senhor, Pai. Pai, proteja seus filhos, Pai, dê sabedoria, Pai. Pai, vai mostrando, Pai, caminhos para seu filho onde ele deve andar, Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Se inscreve no canal, curte e compartilha com geral. Tenho que te agradecer também por ter me chamado. Esse O primeiro a estrear. Ó, esse aqui é o Canela de Fogo. Ó, quando tiver com 1 milhão, quero vir novamente, tá? Vem, varão. Quero agradecer meu pastor Bruno, que é eu posso dizer que tem 2 pastores que me inspiram muito nesse mundo, assim, que eu olho, eu admiro, que um é meu pastor, o Bruno, e o outro é o pastor Eliseu. Rapaz, aquele homem ali também, o homem. Canela de Fogo puro. Canela de Fogo. E agradecer a vocês. Galera, muito obrigado. Deus abençoe Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela audiência. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!